Salve, salve, tudo bom, gente? Tá no ar aí o seu Terráqueos. Mas o que está acontecendo? Deixa eu me apresentar. Sou o Zé das Contas. Aqui ao meu lado está ela, Bela Lourenço. Eu mesma. E o convidado do nosso programa, ele, Silvinho Sanfer. Prazer. Hoje vamos conhecer, né, Bela? Um cadiquinho da história, da trajetória, do dia a dia, das peripécias dele. Silvinho, que é comunicador, gosta muito, né, da locução, da comunicação. Já trabalhou também em emissoras de rádio, é radialista nato, também taxista. Já em algumas, né? Em algumas emissoras. Já viajou um bocado nas ondas, né? É verdade. Bons tempos, né? Vamos conhecer então. E você tá aí curtindo, seja bem-vindo ao nosso programa. Terráqueos. Silvinho, conta pra gente um cadiquinho assim da sua história. Como é que começou a sua ligação com a comunicação? Bom, rapaz, desde criança eu gostava muito de ouvir rádio, né? Às vezes ia pra casa do avô, né, do pessoal nas fazendas. E sentia aquela magia, aquela coisa gostosa, né? Que era, de repente, sem fio nenhum ali, você captando um sinal, às vezes rádios lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, né? Rádios tradicionais como a Rádio Nacional da Amazônia, por exemplo, que chegava até a nossa região aqui, né? Então, desde criancinha, eu ficava observando, né? E falei, cara, tem uma magia nisso aqui, isso é bacana. Essa voz tá saindo de dentro de você ou tem algum efeito aí? É natural? Autotune? Sem equalização. Parabéns. E a partir daí, eu sempre fui admirador, sempre ligava. Eu tomava iniciativa em casa, já criancinha, de chegar e ligar o rádio sempre, principalmente de manhã, né? Aquela coisa de ir pra aula e tal, já ligar o radinho, ouvir ali aquela música sertaneja da época, né? Que era muito bom, né? E desde muito cedo. Quanto tempo você trabalhou com a transmissão de voz em emissoras? Rapaz, eu comecei muito cedo. Assim que eu vim... Na verdade, até antes de eu ir para o Exército, eu servi no 4º grupo de artilharia antiaérea lá de Sete Lagoas. E como eu era de menor, a rádio não me contratava, mas eu já tinha feito alguns testes, sabe? Já estava ali na produção, né? Isso. O assistente. Exatamente, fazia gravações, né? Aberturas de programas, vinhetas e alguns comerciais, os spots e tal. E não queriam me contratar antes que eu cumprisse o serviço militar. Uhum. Assim eu fui. Assim que eu terminei o serviço militar, na verdade até antes, eles já me entraram em contato comigo, dizendo que tinha pintado uma vaga, né? Aí foi aquela coisa, né? Rapaz, e agora o que eu faço? Dia. Chegou meu dia. Esperei tanto por esse momento. Exatamente. Eu preso lá, né, no Exército. E, inclusive foi muito difícil. Preso no Exército é tenso, né? No melhor dos sentidos, né? Porque, na verdade, é muito difícil entrar. Foi difícil entrar lá, porque aqui tem o tiro de guerra, né? Ah, você fez exército mesmo. Então, a gente precisava realmente, por obrigação, servir na sua cidade, né? Então, foi muito difícil conseguir entrar lá. Mas estava numa época muito difícil, uma mudança política no país, não quero entrar nesse detalhe, mas eu consegui pedir baixa e voltei. Né? Minha família sempre querendo que eu voltasse muito e tal. Falei, cara, oportunidade, porque o rádio era muito difícil, era um ambiente, era muito difícil de você entrar, conseguir uma vaga e até fazer um teste, né? Hoje é bem comum, é bem tranquilo, né? A gente faz um teste até em casa, de repente, né? Com a evolução da tecnologia. Até no celular você grava um piloto ali e manda para várias rádios, né? Naquela época era bem diferente. Antes, né, só a transmissão do áudio, como você falou do imaginário, né? A pessoa vai criando ali a ideia de como seria a pessoa que está ali do outro lado. Quando depois começaram a conhecer você pessoalmente, né, na rua, na cidade, eles falam assim, eu te imaginava alto, diferente. Sempre. Também? Isso acontece, acho que todo mundo, né, que faz rádio, né? Se eu te imaginava um moreno, talvez um pouco mais forte, né? Talvez até um pouco... Né? Mais um pouco mais gordo. É você, rapaz. Aí é tenso, né? 1,71 só, né? Imaginava um moreno mais forte, de repente 1,80 e tantos, né? As criações imaginárias, às vezes, né, dá uma repaginada boa na gente. A gente pega as ideias para depois, talvez, mudar também, né? A gente mesmo. Exatamente. Eu acho que isso é bem natural, né? Todo mundo, ao ouvir a voz de alguém, inconscientemente se cria a imagem, né? A gente sempre se surpreende, é sempre diferente, né? É diferente.
Cada mente cria, né, a identidade. Exatamente, eu acho que inconscientemente você cria aquela imagem e tal, e quando você vê a pessoa, né, conhece a pessoa, você vê que é realmente diferente, não é aquilo. E esse universo aproxima, né, a comunicação traz essa oportunidade de você criar conexão com outras pessoas, fazer amizade. Ou você é muito assim, a Bela é cheia das amizades, né, Bela? Hoje também ela atua no ramo, né, da comunicação ali, atendendo também. Acho que todo mundo aqui tá incluso dentro de rádio de alguma forma, né? Eu comecei na rádio, no programa do Nessa aos sábados, na comunitária, e hoje eu trabalho na comunitária, não como locutora, mas como secretária. E realmente acontece muito isso, de alguém chegar lá e tá um locutor. Nossa, você é assim? Eu te imaginava tão e às vezes nem disfarça, né? Não, ela fala demonstra mesmo. Realmente aquela surpresa, né? Mas você e tal, mas peraí, o que tem de errado? Aí às vezes o locutor tá lá no estúdio, então no escritório, aí a pessoa escuta a voz e fala, é a Glaucia que tá aí? É a Renata que tá aí? Aí eu chamo, né, pra conhecer, e a pessoa, mentira que você é assim, eu te imaginava de tal forma. Quando ela citou o nome Renata, algo mudou aí no seu coração? Estamos ouvindo alguns nomes aqui, são vozes representativas aqui da cidade, tá? A Glaucia de Freitas, Renata Silva, não é? Sim, porque... Uma grande comunicadora. Sim, porque eu, particularmente, sou um grande fã do trabalho dela, né? Dois amores diferentes. Exatamente, né? Ela tá no coração aqui de várias formas, então... No próximo episódio você vai saber o que significa estar no coração. De várias formas. Se é possível, né? Já teve alguma situação inusitada assim, nesse trabalho, quando você ingressou de vez, né? Teve a oportunidade de estar ali mesmo, executando o trabalho da locução, quando, não sei, algum ouvinte foi te conhecer pessoalmente, ou a participação ao vivo, que às vezes você colocou no ar uma participação que estava meio tensa e já estava no ar, não tinha jeito de mudar a questão. Ao longo desses anos aí de experiência, né, de trabalho no rádio, sempre acontece muita coisa, né? Os microfones abertos de vez em quando não era pra estar. Com quem isso nunca aconteceu, né? Com quem? Até com os grandes nomes, né? Os mais experientes e tal. Até em emissoras que de repente tem um processo até mais rígido, né, em relação a isso aí, a questão de segurança e tal. E aconteceu várias vezes, inclusive com muitos amigos também, né? Porque essa teclinha do microfone, rapaz, é um perigo. E um detalhe, o coração, né? Gela. Exatamente. E muitas vezes você esquece, até porque muitas vezes, principalmente no FM, no AM normalmente você tinha ali alguém na mesa de som, né, mais atento. Às vezes, algumas vezes, em algumas emissoras você não atende o telefone, você apenas é o comunicador aqui, né? Já no FM você faz tudo, né? Você está na técnica, né? Está na mesa de som, você sabe muito bem disso. Né? Exatamente, atendendo o telefone. E hoje o WhatsApp e tudo, WhatsApp né? Agora, né? Não é verdade? Também. Então, é inevitável um dia você vacilar e esquecer isso aí, né? Essa teclinha aberta. Só não pode falar. Exatamente. Aí vem pro telefone, né? De repente um ouvinte simpática, né? Aí começa, opa, tudo bem e tal. Então saio tal hora. É bom cultivar o hábito de afastar um pouco o microfone. Edita essa parte. E falar ao telefone aqui um pouco de lado, né? É assim, criando conexões, né? Criando conexões. Deixa eu voltar no assunto que veio aqui na cabeça. Renata, ainda, tá falando da locução, vocês dois chegaram a se conhecer com a comunicação ou por fora? Na verdade, existe uma influência aí da comunicação, porque ela fazia rádio em Belo Horizonte, né? E eu era diretor de uma rádio aqui. Então, a gente estava precisando, na verdade, nem precisava de mulher, porque já a rádio recentemente tinha contratado várias meninas. Na verdade, a gente precisava de mais voz masculina. Na ocasião, tinham sido contratado, acho que 7 meninas, então estava realmente precisando de voz masculina, né? E a rádio estava passando por uma reformulação e tal, era tudo muito novo. Eu era sócio de uma revista, com meu amigo Leandro, né, a revista Hora H na época, e ela é cunhada dele, entende? Ele falou, Silvinho, eu tenho uma cunhada em Belo Horizonte e tal, muito boa, desenvolve legal, locução e tal. E ela como ela trabalhava numa rádio comunitária, e para ter o DRT, que é o documento profissional do rádio, né?
e televisão, ela precisava trabalhar numa rádio comercial. E ela vinha buscando isso. E lá é muito fechado, né? É muito fechado, é difícil. A rádio comunitária realmente ela é cheia de regra, é uma coisa muito fechadinha. Isso. Hoje, através de você sendo funcionário de uma rádio comunitária, você até consegue o DRT. Eu acredito que houve essa mudança há alguns anos, sabe? Mas na época não, você tinha que trabalhar numa rádio comercial. E ela buscava isso até para tentar uma grande rádio lá, né? O pessoal elogiava muito, gostava muito do trabalho dela, apesar dela estar começando. E eu disse para ele, cara, não é possível, né? Tem várias meninas aqui, mas vamos trazer mais uma, vamos ver o que a gente pode fazer. Pede para ela mandar um teste. Foi quando aconteceu dela mandar uma fita, na época, uma fita cassete ainda, até sem qualidade, sabe? Uma coisa realmente bem... Ela providenciou ali rapidinho e tal, e mandou. E eu captei, gente, essa menina é fera. Precisa dar uma trabalhada, uma lapidada, né? Tirar algumas manias que às vezes, principalmente as pequenas rádios deixam, né? Mas ela vai ficar fera. Eu gostei muito. E foi onde a gente acabei contratando ela. Ela veio para a Rádio Clube AM, né? Na ocasião. Arrebentou, desenvolveu um trabalho muito bacana lá e tal. Então foi através do rádio, de certa forma, né? Se não fosse, a gente não teria conhecido, né? Bela ligação, não é? Não é? Excelente Comunicação fazendo umas... Em breve poderá também estar aqui no Terráqueos. Somos todos terráqueos, não é? Somos todos. Somos todos. Até que prove o contrário, né? Estamos quem prove. no mesmo planeta. E hoje você trabalha atualmente como taxista, não é isso? Sim. A gente vai ficando velho na área, né? Vai ficando mais exigente, né? Vai ficando talvez mais chato, né? E tal. Agora eu quero ficar de boa, quero viajar, é assim. Entrava numa rádio, saía, ia para outra, depois voltava para essa de novo e tal, aquela coisa toda, voltava para que estava em primeiro, né? Onde tudo começou, e fiquei trançando por aí. Aí chegou um ponto e falei, não, isso não é legal, né? Para a imagem da gente, assim, entra e sai. Eu vou dar um tempinho, a partir de agora eu vou realmente dar um tempo, quero fazer alguma coisa diferente. Aí fiquei parado um tempo, relaxei e tal, e pintou a oportunidade de trabalhar no táxi. Falei, rapaz, isso aí eu jamais pensei nisso, nem imaginava como é que funcionava, né? Diferente, né? Nem Viajava imaginava. nas ondas, depois vamos pra estrada. Exatamente. De rádio táxi, né? De rádio por rádio táxi. Aí eu pensei, eu vou experimentar isso aí, pode ser um desafio legal, né? E é bem diferente, e uma coisa que eu jamais pensava. E da mesma forma existe ali a conexão, não é? Com os passageiros. Exatamente. E aí você passa a ser também um ouvinte, né? Nessa Isso. hora, né? Pra Nossa, escutar as histórias. Isso é muito bacana, muito interessante, sabe? Que você carrega passageiros ali de gente de todo tipo, né? De toda idade, né? Pessoas que pensam realmente diferente, né? Que tem um pensamento diferente em relação à mesma coisa. Você vê ali cada um, aí né? E você só ouvindo. Especializar na área de psicologia. Exatamente. Né? Aí você tem os isso. Aí começa a só concordar, às vezes. Exatamente. Esquece. Exatamente, Bela. Você, de repente, você ouve e dança conforme a música, né? Na questão da política, por exemplo, tal candidato é ruim, não, realmente esse candidato não é bom. Aí você entra com outro, não, esse candidato é uma maravilha, cara, ele realmente está desenvolvendo um trabalho legal, né? Você entra ali, né, no assunto. Né, uma viagem curta, normalmente. Eu quero é paz, eu quero é trégua. Não é verdade? E nesse tempo de viagem dá pra conversar muita coisa, gente. Não é? É meio que pegar elevador. Daqui até o quarto andar você conversa sobre tanta coisa. Exatamente. E traz a viagem, fica assim, mais leve. Né? Mais leve, exatamente. né? Deixa até confortável a pessoa. Como a Bela disse em relação ao elevador, às vezes um papo bom, às vezes até uma situação, esse quarto andar fica longe, né? Depende, não é verdade? Às vezes você é só até o segundo, você vai até o quarto. Não é? Assim, vou descer por aqui. Alguém... Conhecendo então hoje aqui, né, do Terráqueos, um pouquinho do dia a dia da trajetória do nosso querido convidado, Silvinho Sanf, ao lado da nossa também apresentadora, Bela Lourenço. Silvinho, conta pra nós, assim, alguma história que um passageiro te contou que é meio inusitada, ou alguma situação que aconteceu na viagem que você ficou meio tenso, você falou que você entra na conversa, né, com o passageiro. Exatamente. Mas já teve alguma que falou assim... Não é pra trás, entrega a carteira. Já pensou? Alguém que aponta e fala ali, foi ali que eu morri, no meio da madrugada. Ainda não chegou. Agora foi bravo. Ainda não chegou nesse grau. Ainda não chegou nesse grau de tensão, não, mas
a gente já passou por várias situações delicadas, né? Bem recente, por exemplo, as pessoas, às vezes com alguma chamada fora da cidade, por exemplo, de repente num posto, lá na beira da estrada, quase ninguém vai, né? De repente o telefone fixo toca. Chamada suspeita, né? Não é? Eu tô aqui nas margens da BR e tal. Aí o pessoal já olha assim e fala, o próximo aí, por favor, porque existe uma fila, né? Tipo uma fila indiana, né? Então todo mundo tem expectativa de atender e sair. Às vezes tem um celular, mas tem um telefone fixo também. Então passa pro próximo. Não, esse aqui eu não vou encarar, não, eu vou passar pro próximo. Próximo aí e tal. Alguns já nem falam, não, se você não foi, não é porque não deve ser coisa boa também, não. É terço. Eu estava em terceiro lugar esses dias e estava meio parado, né, uma noite. Eu estava à noite. Esse dia era mais ou menos meia-noite e pouquinho já. Aí estava meio parado, né, que a cidade começa a dormir, né. Eu pensei, cara, eu não estou fazendo nada mesmo, eu vou lá, eu vou atender. Aí era uma chamada num posto às margens da BR, né? Falei, rapaz, uns 2 ou 3 já disseram que não, né? Vai ficar até feio eu sair. Foi brotando aquele eu também medo. Não resolvi. Exatamente. Vai ficar feio eu não resolver o problema desse passageiro, né? Aí eu cheguei, atendi, e ele falou qual posto que ele estava, a gente conversou, acertou detalhes e tal, anotei o telefone dele, para caso fosse necessário, né, retornar. E fui. Na metade do caminho eu pensei, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu estou indo, né? Mas tranquilo, vamos embora. A gente não... E o pessoal do táxi, os taxistas da rodoviária, inclusive, eu tenho admiração muito grande pelo trabalho deles. O pessoal lá, pode estar chovendo canivete, pode ser o que for. Tá preparado. Normalmente o pessoal vai e resolve, sabe? Tem uns mais novatos lá que não encaram muita coisa, não. Mas lá a gente realmente é pau para toda obra, né? Vamos dizer assim. Aí cheguei até o posto e localizei fácil lá o passageiro e tal. A primeira coisa que ele fez, que ele me disse foi, rapaz, saí da prisão, eram umas 8 horas, eu estou aqui até agora, quer dizer... Tô te esperando. Eu falei, rapaz, aonde que eu vim, hein? Olha onde eu vim. O que será no final desta viagem? Mas aí ele já seguiu, bem comunicativo e tal, já continuou falando, parece que ele tinha usado algum... entorpecente, né? Tipo, o pessoal... Tava sob efeito da erva. Pra não dormir e tal, um cafezinho mais forte, aquela coisa toda, né? Não exatamente a erva, né? Não exatamente. Mas existe... É pra um termogênico, cara. Nada demais. Deu um só branco. Tá ali. Deu um branco. Agora existe um termo, né? Usado, um comprimidinho, que o cara toma pra se manter um pouco mais. Tá. Um Guaraná básico. É isso, exatamente. Mas isso hoje é proibido, né? Então ele tinha sido, a polícia apenas levou ele para a delegacia para que ele não seguisse viagem até passar esse efeito e tal. Entendi. E liberou ele, para ter liberado um pouco mais cedo. Falou, rapaz, o pessoal demorou a me liberar e tal. A gente foi conversando e ele queria ir. O pior é que o trajeto que ele queria ir, o caminhão dele estava em outro posto, às margens da BR também. Quer dizer, meia-noite e pouquinho, né? Você fazer um trajeto desse com um cara que você não conhece. A primeira coisa que ele diz é que estava né? em poder da justiça, da lei, né? Aí você fica tenso, né? Aí já é meio tenso. Mas aí a gente foi tranquilo e logo eu percebia que não era nada sério, não era um criminoso, não era nada, né, mais pesado, né? E a gente seguiu viagem. Mas acontece coisas desse tipo. Um tempo atrás eu fazia a noite toda, que hoje eu não faço a noite toda. Por volta das 3 da manhã, tinha um pessoal de fora do Maranhão, né, que ligou lá por volta das 3 Essa hora é cabulosa, né? 3 da manhã. 3 horas da manhã é aquela hora assim. Realmente, 3 da manhã é terrível. E era para buscar lá no antigo posto Denise, né, hoje tem outro nome, e levar para uma empresa que tem ali em Nimutaba, de leite, né? Fica ali logo depois do Solar dos Ventos ali e tal. Esse dia também foi bem tenso. Quando eu cheguei, tinha uns 4 rapazes meio fortes, né? Um aspecto assim meio... Né? A gente vai assim, encapuzado. Um visual meio, sabe, assim, mais rústico, né? E umas mochilas sujas e tal, umas bolsas assim, o cara tá vindo de longe, né? Meio aquele aspecto de cansado. Esse dia também a viagem foi um pouco longa, mas a gente tira de letra aí e vamos levando. Faz parte, cada dia, né, cada dia uma história, né? Do seu cotidiano. É verdade. Né? O fluxo maior, assim, que você encontra de passageiros, tem um horário, assim, de pico, à tarde, à noite, ou você é mais requisitado? Rapaz, o táxi é um mistério, sabe? Parece que as pessoas combinam, né?
às vezes isso varia muito, não tem uma receita. Não, tal horário é bom e tal horário é ruim. Às vezes as pessoas começam a ligar e se entra num ritmo ali frenético, sabe? Atende aqui e tal, não, aguarda um pouquinho e tal, que eu tô chegando. O trânsito em Covelho já não é mais o mesmo, né? Às vezes demora um pouquinho, tá meio complicado dependendo do horário, né? Ali, horário de turno, de troca de turno de escola, por exemplo, né? Pessoal indo pro trabalho ou saindo, né? Depois das 4h30, 5 horas ali, já começa a ficar meio tumultuado, né? Mas não tem um horário específico, não. Às vezes fica, quando para mesmo, e tem dias que é um tumulto, que é uma loucura total. Você, às vezes, recebe a ligação, a chamada para viagem, você daqueles que fala assim, já tô indo, mas você tá começando, na verdade, a viagem que você tá fazendo? Não, eu tô terminando de lanchar ainda. É verdade. Muita gente faz assim, né? Não, tô indo já e tal. Indo. Tem pessoal que é mais tranquilo, né? Mais light, mais zen. Aguenta esperar 20 minutos. Né? Não, peraí, vou terminar de comer, tomar esse lanche aqui e tal. Eu não, me chamou, eu vou mesmo. Ou se eu tô fazendo um lanche, normalmente meus lanches são coisa rapidinha e tal. Tem dia que nem alimenta. Eu já agilizei, às vezes não dá tempo. Tem esse detalhe também, né? Então eu agilizo e vou rapidinho. Né? Se alimentar, mau humor brota, né, Bela? O estresse começa a surgir. Bela já tá aqui preocupada. Ela já chegou? Onde é a cozinha? Onde é que calma. Que lanche temos? Aí, tá vendo? Pra ficar tranquilo, não ter perigo de nada. Eu cheguei bem em cima da hora, eu dei pra ver, né? Pra perguntar onde é que é a cozinha, né? Daqui a pouquinho vamos pra essa área também, vocês vão conhecer. Não, o Terrax ainda não abrangeu todo um casarão, mas em breve. Ele tá achando que o Terrax estão invadindo tudo, fazer um tour pelo local. E pela cidade também. Fala nisso, você na cozinha também consegue, né, transitar muito bem entre as panelas? Como é que é o talento? Não tem um cardápio muito variado, não, sabe? Mas as poucas coisas que eu faço eu acho que faço bem feito. Qual que é o carro-chefe do Silvinho Surfer na cozinha? O Masterchef Silvinho apresenta... Rapaz, das coisas mais simples, por exemplo, eu faço um arroz, modéstia à parte, muito bom, sabe? Muito bom. A Renata gosta muito, inclusive. Bem O pessoal tem o arroz, realmente... Vou convidar o pessoal um dia para... vamos experimentar, né? Não arrozinho de domingo? Se é toda essa pompa do arroz. Na verdade? Arroz é símbolo de fartura, né? Isso. No casamento joga... Não sei se ainda joga nas pessoas. Ou está jogando outra coisa. Eu acho que eu não, que né? ainda é o arroz. Ainda é o arroz? É mesmo, o pombo incha. Ah, sim, tem os pombos. A modernidade, tá vendo? Tá vendo? Hoje já não é comum isso. Hoje é pipoca. Quando o Zé casou... Era arroz. Ainda era arroz? Eu catando gente, calma, peraí, vou precisar disso. Hã? Estamos aqui também com a turma da produção. E foi no casarão. É o comentário aqui, que eu casei num casarão antigo, assim, sabe? Ah, verdade. Foi muito bonito. Tem show pirotécnico. Até também casei, gente. Em relação ao arroz, até porque recentemente o arroz chegou a R$50 o pacote, né? Aí já não dá pra casar jogando arroz. Jogando assim, pra cima. Da hora pra outra. Aí complica um pouquinho. Sobre esporte, você também é amante assim das petecas, não é? Rapaz, eu gosto muito de esporte, viu, Zé? Muito. Pratiquei há muito tempo karatê, né? Já era rapazinho. Passei pelo judô ali rapidamente também, mas fiz mais tempo capoeira. É importante. Artes marciais eu sempre gostei muito. O karatê, né, Bela? O karatê é essencial, né? É ícone, né? É essencial. O karatê é importante, né? O karatê é uma noção de defesa, né? Tem. Ainda mais nas viagens, igual você fica. Não é verdade? Dá uma 4 certa... pessoas. Acaba dando uma certa tranquilidade, né? Uma certa confiança, né? Talvez não resolva muito, né? Mas dá uma confiança, né? Já favorece, né? Na verdade. Mas você, além futebol, do karatê, né? Futebol. Futsal eu joguei um tempo. Não era muito bom também não, mas joguei. E, por último, descobri a peteca há uns 10, 12 anos. Inclusive, foi uma disputa terrível para conseguir falar com o Silvinho por causa da peteca. Exatamente. Deixou o recado exatamente nos dias que eu estava na peteca. Aí o celular fica de canto.
Mas deu certo. E o foco é total ali na quadra ali, né? Desde de criança, você imaginava assim, que você criaria tantas conexões, né? Através da comunicação, né? Que você trabalha. Hoje também é um mecanismo que te liga aos seus clientes, né? Aos passageiros. Ou você imaginaria que você ia atuar em outra área, assim? Eu acho que a princípio eu queria seguir a carreira militar mesmo, né? Aí depois... A comunicação invadiu o espaço e... Eu lembro que eu criança ainda, a gente, até quando ia para fazenda, né, para roça lá com meu pai, aquela coisa toda, eu lembro que eu ficava fazendo locução, às vezes andando pelo quintal, pelo mato, às vezes, e tal, e meu irmão falava, você tá ficando louco, rapaz, meu irmão mais velho, né? Galinhas Ródias, aqui no quintal de casa, você encontra. E eu sempre, eu tinha ganhado um radinho daqueles portáteis, aquele pequenininho na pilha, então eu ficava ouvindo rádio sempre, muito mesmo, inclusive à noite, né, e... Meu irmão, aí eu cheguei e falei pra ele, um dia eu vou trabalhar no rádio, você vai ver. Falei, moleque, vai trabalhar em rádio nada. Tá aqui no meio do mato aqui, falando que vai trabalhar no rádio. Porque na época era realmente muito complicado entrar no rádio, sabe? Era muito fechado e você passava por uma bateria de testes incríveis. Era muito teste. Tinha uma peneira braba. O processo muito lento, você tinha que preencher os requisitos ali e tal. Hoje já tá um pouquinho mais tranquilo, a pessoa tem uma queda, tá buscando aquilo, tem uma oportunidade, né? Até porque o número de emissoras hoje... é muito maior, né? Então ele sabia que aquilo era muito difícil. Ele imaginava, meu irmão no rádio e tal. Você fica quieto aí, você vai trabalhar no rádio nada não. Santo de casa não vai mudar. Você que falou das histórias que acontecia no táxi. Sempre que você estava no exército, aconteceu alguma coisa que você fez? Meu Deus, o que é isso? E agora? Quem poderá me defender? No exército não. Aqui agora? Porque tudo lá era muito, muito vigiado, né? O tempo todo lá dentro do quarto GAI, você tá sempre trombando com o superior e tal, então você tinha que seguir a risca mesmo, aliás. Tem uma disciplina É uma disciplina realmente incrível. Passa muito aperto, né? Fome, por exemplo, né? Nos treinamentos, serviço pesado lá dentro, coisas desse tipo assim que a gente às vezes ria depois. Mas assim, coisa mais engraçada de fazer aprontar alguma lá. Pelo menos eu não, era muito tranquilo, sabe, nesse sentido. Alguns aprontaram, né, algumas coisas e tal, sempre tava pagando lá. Mas eu sempre segui mais ou menos a linha, eu levava muito a sério, sabe? Qual foi assim, a prova de resistência mais braba lá que você passou? Rapaz... Teve que ficar 3 noites no mato... sozinho? Isso aí até que eu tirei de letra, mas... Você ficou 3 noites? Os testes, não. Na verdade, as 3 noites não. Mas o mais pesado que foi o teste de aptidão física, né? No início, eu lembro que eu saía muito cedo, que eu não conhecia a cidade, eu ainda estava às 4 e poucas, mais 5 da manhã, tinha que pegar aquele caminhão do exército ali na praça da estação, né? Então, às vezes, como eu estava de favor na casa de alguém, não estava bem instalado, não estava morando no exército, né? Esse foi o período mais difícil. Porque às vezes eu saía até sem tomar um café da manhã e chegava lá, tinha que fazer provas, né? Corrida. Flexões, né? Corridas, né? Aí a tontura vem. Nossa, isso aí. E no sol, né? No sol terrível, uma área de bloquetes assim na pista e tal. Era muito complicado. E nas horas de folga, enquanto descansava, ia arrancar os matinhos, né? Ali entre os bloquetes e tal. O pessoal não adulava, não, era pesado. Mas as outras provas eram tranquilas. Só nesse início que foi realmente pesado, sabe? Pra quem assim, tem o sonho, né, de se tornar um profissional, seja em qual área for, das experiências que você já passou, qual que é a sua sugestão, assim, para quem quer seguir naquele ramo, né, da comunicação, ou como profissional aí, motorista, o que você sugere para que a pessoa encontre o caminho certo? Bom, Zé, eu acho que foco, né, realmente fazer o que gosta, né? Fazer o que gosta e com muito foco, tentar fazer da melhor forma possível, não importa a profissão, né? De repente, motorista. Tem gente que quer ser motorista de caminhão, é um trabalho pesado, é realmente complicado. Eu conheço vários, eu tive 2 irmãos meus já foram caminhoneiros, né? Tem alguns colegas que são caminhoneiros e tal, então realmente é uma profissão pesada, você tem que gostar muito, né?
O rádio, por exemplo, para mim, nunca considerei um trabalho. É coisa que eu faço como se fosse brincando. E isso é importante, né? Acho que você fazer o que gosta. Então, e buscar isso com foco, né? Não importa o que seja. Eu quero trabalhar na jardinagem, eu quero fazer um trabalho bacana, né? Parar a grama direitinho e tal, entender do assunto, me profissionalizar ao máximo, né? E ser bom naquilo que faz. Eu sou um mecânico, realmente ser um bom mecânico, né? Porque existem pessoas que vê uma determinada profissão como bonito, né? É lindo ser enfermeiro, por exemplo, mas você tem que ter queda para aquilo, né? Tem que gostar. É porque, querendo ou não, você gostando, você não gostando, você vai estressar. Exatamente. Vai ter um momento que você vai querer assim, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Então, se você não gostar muito daquilo, você não vai continuar. Exatamente. Tem que ter o pessoal que trabalha no atendimento, por exemplo, a Bela, né? Você trabalhar, por exemplo, numa recepção da emissora, ou de uma clínica que seja, você tem que ter o prazer em atender as pessoas e saber atender. Independente do jeito de pessoa que vai chegar, independente do seu humor. Se chegou azeda, doce, exatamente. Você sorri amarga. e vai do seu jeito, entendeu? Serviço público, por exemplo, é complicado, né? Então o pessoal tem aquele jeitinho de trabalhar que às vezes incomoda o serviço, né? O usuário de serviço público, por exemplo. Então é complicado. Tem um lado, né, mais cruel da coisa. Então, quando você está fazendo o que você gosta, você tira de letra, né? Isso é que é importante. Foco, né? Pegar firme naquilo ali que você quer e se profissionalizar, estudar e entender daquilo que faz. E a vida vai lapidando. Eu lembro uma vez, há muito tempo, numa dessas emissoras que eu trabalhei, o pessoal colocou uma pessoa que não era muito... não tinha uma desenvoltura, né, para aquela função, né? De repente, para outra função era ótima. Aí eu lembro que tinha um colega meu, um locutor muito bom, Marcelo, hoje está no interior de São Paulo. Eu lembro que ele falava, por exemplo, às vezes a gente estava no estúdio, chegava uma pessoa, eu quero falar com o Silvinho. Talvez quer entregar uma correspondência. Acontece. Né? Eu posso te ajudar? Né? Não, é só com ele. Tá ok. Então eu vou chamar, né? Agora, não, é que eu estou aqui com essa carta, uma correspondência para entregar para eles. Não, eu posso entregar? Pode, sem problema. Então, pode deixar comigo. Está resolvido. Quer dizer, às vezes, a gente era chamado lá no estúdio, estava no ar, talvez muito ocupado, e tinha um corredor muito longo, né? Um estúdio muito longe. De repente, você saía para chegar lá, a pessoa... Só te entregar. Experiência da secretária. Tem gente que realmente não dá. A pessoa não fala o que é, não passa o que é. Às vezes é uma coisa que... Às vezes a pessoa chega para passar alguma coisa pro locutor, não fala o que é só com ele, beleza, é só com ele. O locutor passa para mim. Tá Na vendo? verdade, entendeu? A pessoa só queria te ver. Exatamente. Vamos supor, você como locutor, por exemplo, de repente, tá lá, eu estou organizando uma festa na minha comunidade. Eu gostaria que você divulgasse. Talvez tenha que passar pela secretária ou pelo escritório da rádio, né? Para eles analisarem, né? Mas tem gente que não larga de mão, quer só com a pessoa, quer só com a pessoa. E bater um carimbo ali e tal, não, tá autorizado aí pro estúdio, né? Então, de repente, porque eu te conheço, não, eu quero falar com o Zé. De repente você tá ocupado lá no estúdio, ou na sua função. Tem gente que espera 30 minutos terminar, mas não passa. Exatamente, né? Mas é para falar, eu entreguei na mão dele. Não é? Ele vai porque resolver. ele é que vai divulgar, né? Então, e às vezes não é assim, né? Então, essa questão da pessoa, né, saber ali desenvolver as suas funções é fundamental. Hoje, quais são os seus profissionais que você admira nessa área da comunicação, ou um artista assim que para você é fera? Você fala local ou pode ser geral? Geral. Ou da região também. Rapaz, aqui no nosso rádio aqui, você fala, gente boa. Na região, fica até difícil, né? Que eu tô de frente pro cara, como é que eu vou falar isso? Vai ficar parecendo puxação de saco, hein? Não é? Não, como é que eu vou dizer isso?
É eu? É. Obrigado. Eu acho que Alô, você Terra. fala assim, Zé Terráqueos. Ramalho. Volta ele pra terra aqui. Esteve aqui tava- o Zé Ramalho. É recíproco. Inclusive, por isso nós o chamamos para estar aqui, não é? Porque é um grande comunicador. Obrigado. E ele chegou assim, suou um cadinho e falou, onde estou entrando? É no Que casarão. eu tô fazendo aqui? Hoje você está Falei, no casarão dentro do Zé, você me terráqueo. deve essa. E você ficou de passar uma pauta, né? Passamos para a Isso. Bela, não sei o que a Bela... Passou? Eu queria Eu ter vou uma... sorrir, acenar aqui e fingir que passou. Eu queria ter uma noção de como seria, né? Para me preparar física e psicologicamente, né? Está sendo muito bom. Fazer uns né? abdominais, tem um espaço bom ali fora, né? Fazer umas flexões e tal. Isso, depois, logo teremos a prova de resistência, né, Bela? Sim, Passaremos vamos ter para- corrida, se jogar na lama. isso Na é idade que eu básico. tô, não seria recomendável prova de Que resistência. nada, que nada. Brincadeira, eu acho que dá pra encarar. Mas nós Eu não dá, não. Mas a Bela é comigo, né? Alguém... Tem que ter Acompanhando. um Eu assistente. fico, A prova- eu fico marcando o seu tempo. a prova não seria pra mim sozinho. Depois eu marco o tempo dela, né? Inclusive, E do Zé também. temos um socorrista aqui, não é? Que em breve também já vai estar O que dá uma tranquilidade também pra quem... total segurança. Gente, tá chegando aqui o finalzinho do Terráqueos de hoje. Você gostaria de contar mais alguma situação inusitada? Nessas viagens, a Bela até falou assim sobre passageiro de outro universo. Você já teve algum contato assim, além terra? Não... Você ouve vozes? Não confirmado, assim, 100%, né? Porque o Mas confirmado algumas- é o que complica. Não né? é? Às vezes Já melhor tava você tentar nem sozinho no confirmar. táxi, parece que É melhor pra você alguém ficar pensando, é sentou. coisa da minha cabeça. É, Tô às vezes- viajando aqui, é sono, é sono. Às vezes é melhor você não constatar aquilo, né? Do que realmente se trata, né? Você tem alguém aí? Mas, rapaz, A corrida é R$50. a gente já carregou. E é normal, né? Acho que é normal, todo mundo já passou por isso. De algumas figuras realmente meio excêntricas, né? Ou estranhas, no mínimo, né? Você precisa tá É. vivo ou não tá? Então, tipo assim, melhor não. E vou te falar uma coisa, às vezes as pessoas nem imaginam, né? Mas o táxi tem uma coisa bacana que ele te dá uma visão diferenciada, né? Do que é a cidade e tal, principalmente para quem trabalha à noite. Às vezes você vai em certos lugares, você jamais imaginaria que conheceria. E muita gente não conhece, né? O táxi vai lá. Você tem a oportunidade, né, Exatamente. de conhecer. E à noite e tal, de repente, você vê lugares assim que realmente faz medo, sabe? E algumas figuras estranhas que dizem, pera, e agora? Chamou, eu parei, e aí? Um lobisomem do nada. Tem Não que é? atender essa criatura. Até porque, até a nível nacional, você vê muitos casos, né? Acontece aí, o pessoal do aplicativo, por exemplo, e tal. Tá todo mundo sujeito a isso, né? Você nunca acredita que vai acontecer com você, por isso que a gente vai. A turma lá tem coragem mesmo, todo mundo vai. A gente não deixa de atender chamada nenhuma. Mas, às vezes, você, a caminho, quando você chega lá e vê a situação, né? Realmente você fala, e aí, o que eu vim fazer aqui? E agora? O que faremos? O pessoal que quer conhecer um pouquinho mais, né, da sua personalidade, tem um perfil no Instagram? Tenho. Eu sou... pretendo melhorar isso a partir de então, mas eu sou pouco ativo ali nas redes sociais, né? Há algum tempo eu saí do Facebook, né? Mas estou no Instagram, silvinho.sanfer. Inclusive... Soletra. É silvinho.sanffer. Com 2 Fs, o Sanfer. Exatamente. Muitas pessoas pronunciam de forma diferente e interessante soletrar, porque... É Sanfer ou Sanfer? Sanfer. Ah, sim. E... Pô, isso é um nome chique. E exatamente, eu quero a partir de agora, né? Tô com um home studio, dando uma melhorada nele e tal, passar a postar lá alguns trabalhos, algumas coisas assim que... Até por hobby também, né? Além de gosto muito de editar e de gravar, né? Criar texto, por exemplo. Esportes comerciais, você faz. Isso. Né? E então passar a fazer, faço esporadicamente, né? Sem compromisso, mas quero voltar a fazer de forma mais ativa, mais constante, né? Até para ir exercitando também, porque se você para muito, de repente você pega um texto, você
Fala, rapaz, a questão da respiração, a interpretação ali, você perde o pique, né? Como qualquer coisa, né? Uma vez na Você deixa de fazer. comunicação, não tem como sair fora. Não né? tem como. Tem que estar ali sempre. Eu acho que realmente o táxi hoje é uma experiência incrível, sabe? E o táxi, ele abraça a gente, sabe? Tá precisando de um trabalho, você quer experimentar alguma coisa diferente, o táxi está lá, ele é aberto, né? É mais fácil você entrar nesse mundo. Mas a comunicação é algo que está aqui dentro do coração mesmo, bate realmente muito forte, né? Faz o coração bater mais forte e não tem como largar. Chegou para ficar. Não é? Gente, queremos agradecer Silvinho hoje pela companhia, a Bela, né, que esteve aqui ao nosso lado também para intermediar nossas curiosidades, né, Bela? Temos muitas outras que nos próximos episódios, né, conheceremos também outras personalidades que você vai estar junto com a gente. Muito obrigado, viu, Silvinho? Rapaz, a gente se encontra. Eu que tenho que agradecer a todo o pessoal, né, a equipe maravilhosa, o pessoal realmente muito simpático, muito competente, né? Sucesso, a Bela muito simpática, né, dando esse brilho, esse contraste aqui, que, não é? A mulher, né? Chegou para trazer o ar da graça. Não é verdade? Dá uma equilibrada, né? E sucesso, tá aqui no Terráqueos para mim é um prazer muito grande. Tentei fugir algum tempo e tal. Trancaram a porta. Mas não tem como, você é um cara que eu admiro muito, eu deixo bem claro isso. Eu deixo bem claro porque você é um cara que... Inclusive a Renata falou, já convidei ele, nunca veio no meu programa. Não, as pessoas acham que porque a gente trabalha no meio da comunicação, de repente você não é tímido ou reservado, né? Eu não diria tanto tímido, mas sou bem reservado, sabe? Você pode observar nas redes sociais, não tem nada, ou tem pouca coisa, às vezes eu arrisco alguma coisinha ali e tal, até por questão de tempo também, mas pretendo estar mais ativo, mais presente, porque a onda é essa, né? Pois bem, e para finalizar, a cena dos bastidores, que não sabia que eu sabia, mas a gente sabe. Quando recebeu o convite ao lado da sua digníssima, que tanto falamos, né, também comunicadora, a Renata, ele falou, Renata, o Zé, como vou falar, não? E aqui não é? Estou. Muito obrigado, Rapaz, viu? Eu que Somos agradeço. Todos terráqueos. Agradeço de coração e você me deve um. Aceita o café? Opa, eu ouvi uma garrafa por aqui quando eu cheguei. Vamos pra cozinha agora. Será que o pessoal não tomou tudo? Então ainda tem.